No Saber Direito desta semana, o curso será sobre direito tributário. O professor Tiago Conde Teixeira abordará as fontes, os princípios e as espécies tributárias. Ele também falará sobre a repartição de competências, a obrigação tributária, lançamento e extinção do crédito tributário. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do Saber Direito sobre direito tributário. Hoje é o nosso segundo encontro e nós falaremos um pouco acerca do conceito de tributos, quando o tributo é vinculado ou não vinculado e quais são as espécies tributárias, segundo o Código Tributário Nacional e também segundo a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto, e que é importante destacarmos, tributo, como nós já falamos no primeiro encontro, ele tem uma definição legal no CTN, no artigo 3. Então, vamos começar já com essa leitura do que é o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, apenas recapitulando o que nós falamos no nosso último encontro. Tributo deve ter uma prescrição legal. Não existe tributo sem lei que o defina. Lembre que tinha aquelas exceções da lei complementar. A lei que o CTN fala é lei ordinária. A lei complementar ela tem algumas regulações que foi inclusive objeto de um quiz que tivemos na aula passada. Então, eu tenho a instituição em lei. Segundo ponto, é uma prestação compulsória. Essa prestação compulsória quer dizer que ela é obrigatória. Ninguém paga tributo porque quer. Ele paga tributo porque tem dever legal de pagar tributo. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Aí tem um ponto que eu preciso fazer uma observação com vocês. Tributo é instituído em lei. Tributo, ele é compulsório. E tributo deve ser pago em dinheiro, em moeda. Ora, e eu não posso dar um imóvel como pagamento, dar um carro como pagamento, dar esse púlpito, esse computador? Não. Hoje, existe a previsão de dação em pagamento para tributos em situações excepcionais. Em situações que, quando permitido por lei, e o Estado tenha interesse naquela situação e não seja um carro ou um bem dessa forma, seja um imóvel, aí eu posso, em situações excepcionais, admitir a transação. E aí você me pergunta, mas Tiago, por que eu não posso pagar o meu tributo com esse computador que eu comprei, que é tão bom? Porque lembra que existe uma lei no nosso país, que é a 8666, que fala que o Estado só pode fazer aquisição mediante licitações? Então, se o Estado olha esse bem aqui e pega esse bem como pagamento do tributo, ele está adquirindo um bem e não é por meio de licitação. Por isso que o CTN é claro, é em moeda ou valor que nela se possa exprimir. Pode aceitar hoje os imóveis. Muitas vezes, imagine vocês, o contribuinte está com uma dívida milionária e ele tem um prédio no centro da cidade. E o Estado precisa de um prédio para
algum órgão público qualquer. Aí, se existir uma lei específica, se existir previsão legal, se aquele bem estiver no interesse da União, no interesse do Estado ou do município, e ele tiver um índice de avaliação correto, aí o Estado pode aceitar a chamada dação em pagamento. Caso contrário, você paga tributo com dinheiro. Depois, o que nós também vimos na aula passada? Que tributo não pode cobrar tributo de atividades ilícitas. É o princípio do non-olet. Dinheiro não cheira, mas eu também não posso cobrar tributo sobre atividade ilícita. Lembre-se, eu posso cobrar tributo de uma atividade de venda de drogas? Jamais. Mas e o traficante? Ele não vai oferir renda? Sim. Mas aí eu vou cobrar tributo da renda dele, daquele dinheiro que entrou na conta dele, do depósito bancário de origem não identificada, do acréscimo patrimonial a descoberto. Agora, eu não vou cobrar tributo da atividade de venda de drogas. Eu posso cobrar ISS sobre serviço? Ué, você vendeu aqui droga. Não, não posso. Isso não é fato gerador daquele tipo de tributo. Então, isso é importante para a definição do que pode ou não ser cobrado por tributo. Então, eu tenho obrigatoriedade mediante lei. Eu tenho uma prestação compulsória em valor ou algo que nela se possa exprimir. Dinheiro eu não posso ter dação a não ser em situações excepcionais. E mais, o que mais que o tributo fala, o CTN fala? Que eu não posso ter, meus caros, tributo para atividades ilícitas. O Estado não pode tributar atividades tidas como ilícitas. Entretanto, tem uma regra básica também, lá no finalzinho do artigo 3, que ele vira e fala, olha, mas eu tenho que ter a cobrança mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer essa atividade administrativa plenamente vinculada? O Estado que vai cobrar o tributo, quando tiver lei. E não cabe ao Estado o poder de discricionariedade. O Estado cobra independente de qualquer situação. Isso é o princípio da isonomia que nós falamos no nosso último encontro. Ou seja, para situações iguais, eu vou ter a cobrança também igual. E aí, tem uma questão. Então, é lei ordinária, é tributo, ok. Então, qual é a natureza jurídica do tributo? Que aí a gente já parte para classificação. Primeiro, nós falamos aqui uma mentira difundida por governadores de várias regiões do nosso país. Aqueles outdoors falando, olha, pague o seu IPVA em dia para ter estradas sem buraco. Mentira! Você paga o seu IPVA porque você tem um veículo automotor. Não é para ter estrada estrada boa. Você não paga o IPTU para ter segurança. Por quê? Isso é uma classificação que nós chamamos de tributos vinculados e não vinculados. Primeiro, a gente vai falar aqui, eu tenho tributos no CTN e diversos tipos de tributos. As taxas, os impostos, os empréstimos compulsórios, as contribuições de melhoria. Então, eu tenho uma série de tributos, mas uma das classificações é, os tributos eles podem ser divididos entre vinculado e não vinculado. O que é o tributo ser chamado vinculado? São as taxas, as contribuições de melhoria. Nós ainda vamos voltar nesse ponto, mas, por exemplo, quando eu pago uma taxa, eu estou
reembolsando o Estado ou pagando o Estado por algo que ele me está colocando à disposição ou está prestando. Por exemplo, taxa para policiamento, taxa de lixo. Isso é um tributo vinculado, ou seja, o lixo está ali, você coloca e é recolhido. É uma taxa. Então, e aí por que a gente fala que é um tributo vinculado? Porque o dinheiro fruto daquela arrecadação deve ser direcionado àquela atividade. Um outro imposto que gera muita discussão no nosso país, a chamada contribuição de melhoria. Sempre que o Estado tiver que fazer uma obra muito cara, ele não deve, ele pode cobrar uma contribuição de melhoria. E a contribuição de melhoria vai ser o quê? Ele vai fatiar o valor daquela obra e colocar de acordo com cada contribuinte ali quanto que aquela obra valorizou para o contribuinte. Então tem um cálculo matemático difícil para a contribuição de melhoria, por isso que as prefeituras, o Estado não cobra muito a contribuição de melhoria. Por quê? Quem faz a obra pode cobrar, mas ele tem que cobrar de acordo com a valorização do imóvel, de acordo com o gasto da obra. Isso é um tributo que vinculado, porque o Estado pega aquele dinheiro e coloca naquela atividade. Diferente de tributos não vinculados. O que são os tributos não vinculados, senhores? É aquele que o Estado pega o dinheiro, coloca no bolso e faz o que quer. E aí faz o que quer ele paga pessoal, ele coloca em hospitais, ele coloca em estradas, ele coloca em ruas, enfim, não interessa. Ele contrata novos pessoais, faz aquisições, mas esses são chamados impostos. Imposto de renda, IPVA, IPTU, ITR, imposto de exportação, imposto de exportação, IPI, IOF, são todos impostos que o Estado pega o dinheiro, coloca no bolso e não tem obrigação de identificar a receita ou identificar para onde está indo o caminho do dinheiro. Por isso que destaquei aquela falácia dos governadores de virar e falar assim, pague o seu IPVA em dia para ter estradas boas. Não existe isso. Você paga o IPVA porque você tem a propriedade de um veículo automotor. É basicamente isso. Então, os tributos, eles são ou vinculados ou não vinculados. E dessa destinação tem o gasto público. Por quê? Quando eu tenho um tributo vinculado, eu tenho necessariamente que ter o fruto daquela arrecadação destinada àquela ação específica. Na taxa, por exemplo. Taxa não é para o Estado ficar rico. Taxa é para ele conseguir custear o serviço que ele colocou à disposição do contribuinte. Situação distinta eu tenho dos impostos, onde eu não preciso ter vinculação. E por não precisar ter vinculação, o Estado pode colocar em qualquer um dos seus projetos. E aí, caros, feito essas divisões, nós vamos partir para o artigo 4º do CTN, que ele traz aí natureza de fato gerador, da onde eu tenho, que tipo de impostos eu tenho, que tipo de tributos eu tenho. Então, basicamente, para o CTN eu tenho uma posição. Os impostos ou os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E aí, depois eu trouxe uma outra figura e o Supremo interpretou a teoria da pentapartição ou quinquimperpartição, como alguns doutrinadores gostam de falar, das chamadas espécies tributárias. Hoje, para o Supremo, as espécies tributárias são
5. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Para o CTN, os tributos são 3. Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Vamos estudar todos eles, mas é importante vocês ficarem atentos, porque as principais bancas de concurso sempre exploram esse tema. Qual é a classificação na visão do CTN e qual é a classificação na visão do Supremo ou na visão da moderna doutrina? O primeiro aqui que a gente tem, os chamados impostos. Primeiro, quando surge um imposto? Quando você é obrigado a pagar um imposto? Quando você tem uma manifestação de riqueza. Quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você tem um trabalho que você está na faixa de pagamento do imposto de renda, aí você tem direito ao pagamento, ou você tem, desculpe, o dever ao pagamento do imposto. O imposto é quando você faz a realização da riqueza. Não tem outra situação para se ter imposto. E aonde eu vou ter imposto hoje no país? O nosso país ele é super criativo com base de incidência tributária. Eu tenho o II, o IOF, o IPI, o IR, o IR-fonte, CSLL e uma base gigantesca de tributos que vão incidir sobre determinadas gerações de riqueza. O imposto mais importante que todos nós temos, o imposto de renda, que todo mês é descontado um pouco da nossa, é feita uma antecipação. Depois, eu tenho o IPI, por exemplo, o Imposto de Produto Industrializado. Sempre que você compra um produto industrializado, aquele imposto já está na base. O ICMS, o famoso ICMS dos estados. O ISS dos municípios, que é o Imposto sobre Serviços. Então, eu vou ter impostos quando eu tiver um fato gerador, que é uma manifestação de riqueza. Manifestei a riqueza, tenho a ocorrência de um fato gerador. Lembre-se, imposto não é vinculado. Imposto, o Estado coloca o dinheiro aonde ele quiser. Depois nós temos um outro tributo, que são as taxas. Opa, taxa muda um pouco de figura. Taxa já é vinculado. O Estado, quando ele pode cobrar taxa? No exercício do poder de polícia ou prestação de determinados serviços. Taxa de serviço, por exemplo. A base de cálculo desse tributo, a base de cálculo da taxa, vai ter sempre relação com o custo da atividade. O que é isso? Eu não posso ter cobrança de taxa para o Estado ficar superavitário. A cobrança da taxa, ela só vai servir para custear aquele serviço e nada mais. Na taxa, eu tenho uma vinculação. O Estado, ou a União, ou o município, todo mundo pode cobrar taxa. Por quê? É quem efetivamente realiza aquele serviço. Mas eu tenho que ter uma situação. Taxa, eu tenho que individualizar. Eu tenho que saber quanto que você, que está aí do outro lado, em casa, está pagando ou vai utilizar daquele serviço. A taxa, ele não pode ser de forma irrestrita.
tem um ponto importante outro dia que eu vi um acórdão aqui do Supremo Tribunal Federal sobre taxa. O Estado do Rio de Janeiro instituiu uma taxa de varredouros para praias. Limpeza de praia, taxa. Ora, e aí eu pergunto para vocês, como é possível individualizar o contribuinte que utilizou a praia? E se o meu pai, que tem 87 anos, está acamado, nunca foi à praia, como eu vou individualizar essa atividade? Então eu não consigo individualizar essa atividade de varrer praia. Logo, o Supremo, de forma correta, considerou a taxa absolutamente inconstitucional. Então, para ter uma taxa considerada constitucional, eu preciso ter uma individualização e uma vinculação. Por quê? Lembra que é tributo vinculado? Para ser tributo vinculado, então, eu preciso colocar o dinheiro da arrecadação naquela atividade. E aí vocês podem me perguntar, Tiago, e pedágio? Pedágio é taxa? Pedágio é imposto? Pedágio é tributo? Não. Pedágio, o Supremo considerou ser um chamado preço público. E desculpe, preço público é distinto de taxas. Eles não se confundem. Taxa é obrigatória, está prevista em lei. Preço público tem um caráter contratual. Você tem outras opções para não ir para o pedágio. Então, o preço, ele não tem um caráter coercitivo. Ele deriva de um contrato entre o contribuinte e um concessionário, um prestador de serviço. Mas preço e taxa não se confundem. Taxa é algo vinculado, que deriva do exercício do poder de polícia do agente do Estado ou da prestação de determinados serviços. Repito, desde que aquela cobrança consiga ser individualizada. Você, contribuinte, você que está aí do outro lado, deve saber qual é o valor para recolhimento do lixo da sua casa. E aí tem uma questão que o Supremo trouxe e de forma muito acertada. Taxa é individualizado. Taxa, eu vou conseguir saber quanto eu estou gastando. E se eu não uso a taxa? Eu tenho que pagar também? O Supremo virou e falou que a taxa é aquele serviço que é utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. Se você não usa o lixo público, você coloca aquelas compotas, leva para o seu sítio, não interessa? Não interessa. O caminhão não passa ali, não é colocado à sua disposição? Então, você tem uma taxa de limpeza urbana, tem uma série que eles vão dando nomes e mudando. Às vezes a taxa de lixo é considerada inconstitucional, aí eles mudam para a taxa de limpeza urbana. Enfim, o Estado, ele é criativo quando nós estamos falando de cobrança de tributos. Depois, vem as chamadas aí contribuições de melhoria. O que é essa tal contribuição de melhoria que é tão pouco cobrado e que poderia ser muito mais cobrado? Sempre que acontecer uma obra pública ou um investimento público relevante e que desse investimento público relevante decorra uma valorização para o seu bem, o Estado pode cobrar a chamada contribuição de melhoria prevista na Constituição e no artigo 5º. Qual é a base de cálculo que o Estado pode utilizar? A valorização do imóvel.
E quanto ele pode cobrar? Exatamente aquilo que ele efetivamente gastou com aquela obra. Percebam que é um tributo fácil de ser considerado ilegal, porque ele vai ter que olhar a valorização da sua obra, do seu terreno individual. Ele vai ter que verificar o custo da obra. Ele vai ter que provar que aquela obra foi relevante, que a sua casa valorizou tão somente em razão daquela obra. E aí? O que vocês me dizem? É lógico que eu vou ter aqui uma contribuição, se o Estado consegue comprovar todas essas condições, válida. Mas eu tenho que ter, nessa contribuição de melhoria, uma vinculação. Também é um tributo vinculado. Por quê? O valor que foi efetivamente gasto é o valor que o Estado vai ter de volta. E qual vai ser a base de cálculo? Vai ser exatamente o valor da valorização do seu imóvel. Ou seja, eu não posso ter uma contribuição de melhoria cobrada de forma atabalhoada ou cobrada sem os devidos parâmetros legais, sob pena do Supremo considerá-la absolutamente inconstitucional. E aí, com isso, nós fechamos a posição tributária do CTN, do Código Tributário Nacional. Os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Imposto é, lembre-se, não vinculado. Taxas e contribuições de melhoria são absolutamente vinculados. Não é para o Estado colocar dinheiro no bolso. E pelo Supremo, nós vamos então acrescentar mais uma espécie tributária, que é a chamada aqui os empréstimos compulsórios. Gente, o que é o empréstimo compulsório? Como é que funciona o empréstimo compulsório? Sempre que eu tiver situações relevantíssimas ou situações em que o Estado precisa fazer um grande investimento, já aconteceu o empréstimo compulsório com a Eletrobras. Que foi o quê? Nada mais que o quê? O Estado passou por uma crise hídrica gravíssima e precisou fazer um investimento relevante. Desse investimento, o que fez o Estado? Ele não tinha dinheiro para fazer o investimento. E o investimento ia ser para toda a coletividade. Ele faz um empréstimo compulsório. Ele cobrou na nossa conta de luz de todo brasileiro um empréstimo qualquer para construção de furnas, de não sei o quê, enfim, para uma obra relevante e estrutural. Isso é legal? Absolutamente constitucional. Ilegal. Ou seja, o Estado precisa fazer uma obra relevante e não tem dinheiro. A crise hídrica era algo ululante, ele precisava agir de forma rápida e não tinha recursos. O empréstimo compulsório foi a saída que ele teve para esse fim. E por que gerou tanta judicialização? Por um único motivo. O empréstimo compulsório, segundo a Constituição Federal, ele é restituível. Ele pode ser restituível. E aí, assim, e aí os doutrinadores vinham e falaram assim, mas como é que eu vou considerar o empréstimo compulsório um tributo se ele vai ter devolução? Mediante juros, tudo certinho. Caros, sempre que eu tiver... E aí o Supremo virou e falou assim, tudo bem, ele tem uma devolução, mas você não empresta porque você quer. Você foi obrigado a emprestar para fazer frente a um investimento estatal. Lembra daquela questão de receita derivada e originária que nós falamos no último encontro?
é daqui, ou seja, o Estado ele precisa agir em uma frente específica. Agora nós estamos passando aí pela situação da guerra lá da Ucrânia. Guerra pode ter um imposto específico, um imposto de guerra, mas o Estado, se ele precisar, por exemplo, fazer um investimento relevante em alguma área, em razão dessas políticas de guerra, eu posso ter um empréstimo, a instituição de um empréstimo compulsório. E aí, cuidado, porque você não pode confundir. Quando eu tenho guerra, eu posso ter tanto empréstimo compulsório, instituído, lembre-se, por lei complementar, ou eu posso ter o chamado imposto extraordinário de guerra, o imposto de guerra, que aqui pode ser instituído por lei complementar ou medida provisória. Porque o país, se for atacado, ele vai conseguir cumprir uma lei complementar? Não. Quando eu tiver uma calamidade pública, o que é que eu vou ter? Um empréstimo compulsório que só pode ser instituído por lei complementar. Cuidado, porque o empréstimo compulsório, ele também pode fazer frente a investimentos para a guerra, mas ele vai ter que ser instituído por lei complementar. A restituição, e aqui que gerava muito problema, a restituição do empréstimo compulsório, que ela deve ser feita em quê? Em moeda, na mesma espécie em que foi cobrado, ou seja, em dinheiro. Eu não tenho outra hipótese para o empréstimo compulsório. E aí nós temos já 4 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. E agora, o que são as chamadas contribuições especiais? Caros, essa daqui, ela é regida lá pelo 149 e 149-A da nossa Constituição Federal e ela tem uma peculiaridade, porque as chamadas contribuições especiais, elas são divididas em algumas contribuições. As primeiras, contribuições sociais, depois as chamadas, e aí eu volto em seguida nesse ponto, as chamadas contribuições de intervenção no domínio econômico, as CIDs, sempre que o Estado precisa regular a economia, baixar, enfim, as contribuições corporativas e as contribuições para custeio de iluminação pública, para o serviço de iluminação pública. Pois bem, as contribuições sociais, então, vamos lá. Essas contribuições especiais, elas são divididas em 4. Contribuições sociais, as CIDs, as contribuições corporativas e as contribuições para custeio do serviço de iluminação pública. Então, de uma eu formo 4, aqui 4 subdivisões. Elas têm uma competência exclusiva. Somente a União pode instituir. Com uma exceção, as contribuições previdenciárias dos servidores públicos ou militares, estaduais e municipais. Ou seja, o Estado e o município que vai arcar com o servidor, ele pode criar sua contribuição de custeio. Então vamos para as contribuições. As contribuições sociais, elas são divididas em 3. Seguridade social, residuais e gerais. O que é essa chamada contribuição social, senhores? Saúde. Da onde vem o SUS? Dessas contribuições. Da onde vem a aposentadoria? Dessas contribuições. Então, as contribuições para a Seguridade Social são saúde, previdência, assistência. Essas são as contribuições. Sempre que uma contribuição for criada para financiar um ou mais dessas questões, eu tenho uma contribuição para a Seguridade Social. E aí tem uma outra que eu falei, as chamadas
residuais. O que são residuais? Criada com base numa competência lá do 195, que é o seguinte, ó, não tem contribuição, mas eu preciso fazer frente. Cria uma contribuição residual. Ou seja, é uma contribuição que não tinha previsão, mas o parágrafo 4º do artigo 195 da CF deu uma nova possibilidade para ela. E as chamadas contribuições ou outras contribuições, que são aquelas de arrecadação vinculada em área que a União tenha interesse. Você já ouviu falar do salário educação? Exatamente essas outras contribuições aqui, previstas nesse primeiro aspecto aqui das contribuições sociais. Depois, o que nós temos? As contribuições para intervenção no domínio econômico. O que são as chamadas CIDs? Caros, eu tenho CID royalty, CID petróleo, CID combustível, uma série de CIDs no país. Sempre que o Estado precisa fomentar algum setor, sempre que o Estado precisa investir em determinado setor para melhorar a arrecadação, eu faço através de CID. A CID combustível, por exemplo, é o único, com exceção dos demais, que a arrecadação é dividida entre os estados. Os demais são todos para o caixa da União. E essas contribuições aqui, elas vão sempre que o Estado precisa atuar naquela área. E ele precisa ter um incremento financeiro para tanto. Depois nós temos aquelas contribuições corporativas e autônomas, né, de sindicatos, esse tipo de questão, e por derradeiro, a famigerada contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, considerada constitucional pelo Supremo. Qual é a grande questão aqui? É COSIP. COSIP, muito se falou que a COSIP era uma taxa. Primeiro, ela era taxa de iluminação. Não tinha como individualizar o fato gerador. Não tinha como saber se eu utilizei ou não o serviço. Não tinha. Veio a ação, o Supremo considera a taxa de iluminação inconstitucional. O que fez depois a União? Contribuição. Ele instituiu uma contribuição. E aí, o Supremo julgou que a COSIP era, sim, considerada constitucional. Então, vejamos vocês. Aqui nós temos essas posições do Supremo, que os tributos são 5. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. As contribuições especiais, cuidado, elas têm uma diferença. Elas são divididas em 4. As contribuições sociais, as CIDs, as contribuições corporativas e a COSIP, aquela da iluminação pública. A primeira contribuição social, ela é dividida em 3. Contribuição social da Seguridade Social, as residuais e as gerais. Essa classificação de tributos em vinculado e não vinculado, para que serve? Ou melhor, qual é o objetivo dessas classificações? Tornar a cobrança mais visível para o contribuinte. Pergunto uma situação para vocês. Todos vocês que estão me vendo aí do outro lado são pessoas esclarecidas e que estão buscando aí esclarecer cada vez mais com a excelente programação da TV Justiça. Mas um ponto eu pergunto para você. Você consegue identificar quanto pagou de tributo hoje no pão francês que você comprou? Você consegue identificar qual é o valor do tributo incidente sobre o combustível que você colocou no seu carro? Eu sou tributarista e não consigo. Nós não temos no nosso país economia fiscal, nós não temos no nosso país transparência fiscal.
as pessoas não sabem quanto elas pagam de tributo. E tem mais. Tem uma pecha muito feia que fala o seguinte: o brasileiro ele é mal pagador de impostos. Uma outra mentira. O brasileiro ele não sabe o que ele paga de imposto, porque é tanto imposto, IPI, IOF, ICMS, é tanto ir na sua vida que você não sabe para onde vai. Então hoje nós vivemos na manada. Nós compramos pão, não sabemos quanto pagamos de imposto. Nós compramos produtos de, às vezes, primeira necessidade e não sabemos quanto pagamos de imposto. Existia um instituto que sempre, de transparência fiscal, que sempre trouxe essas questões como importantes, que ele falava o seguinte: olha, o brasileiro precisa saber quanto ele paga de tributo, isso é transparência, está previsto na Constituição, é um princípio. A gente não sabe. E aí agora, nos cupons fiscais, vem lá assim, essa nota foi pago tanto. Mas você sabia que tem produtos no nosso país que a carga tributária chega a ser de 70%? 70%, meus caros, do valor ali embutido é tributo, muitas vezes, quando o Estado considera aquele produto supérfluo. Então, isso por exemplo, maquiagem é um produto que tem a taxação muito alta, cigarro muito alta, bebidas alcoólicas super alta. Agora, essa questão de transparência fiscal foi o que buscou o CTN e o Supremo ao tentar dividir os impostos. Você sabe o que é um imposto, que ele tem um caráter vinculativo ou não, então o imposto nunca é vinculado. Você sabe o que é uma taxa e aonde o seu dinheiro está sendo utilizado. Você sabe o que é uma contribuição de melhoria e quais são os pontos para que ela possa ser cobrado de você. Você vai saber o que é uma contribuição, as contribuições especiais, e que para que são cobradas? Para custear o SUS, para custear a aposentadoria. Você vai conseguir identificar por que as CIDs são importantes, por que elas são tão relevantes para fomentar atividades do interesse do Estado. Repito, qual é o maior problema do nosso sistema tributário hoje em dia? O número absurdo de legislações tributárias que enfrentamos no país. Becker, um autor brasileiro já falecido do sul do nosso país, há anos atrás, ele chamava o sistema tributário de manicômio tributário. E ele dizia, ele tem uma obra célebre chamada Carnaval Tributário, que era o quê? As inúmeras leis. Hoje, as empresas brasileiras, elas gastam um valor enorme para pagar tributo. Como é isso? Como eu gasto para pagar? Porque se você, empresário, não tiver um back-office muito bom, você não vai saber o que pagar. Você não vai saber quando pagar. E ainda mais, além de você pagar no nosso país, você tem que pagar o imposto e depois você tem que cumprir uma obrigação acessória. Se você não cumpre a obrigação acessória, mesmo tendo pago o tributo, você vai ser autuado. E as autuações são altíssimas. Então, se Becker falava há anos atrás que já se vivia um manicômio tributário, nós tínhamos um carnaval, imagina hoje, ele deve estar revirando no túmulo. Porque hoje a legislação piorou e muito. Nós temos a Receita Federal do Brasil a todo momento legislando mediante portaria, instituindo bases de cálculo, regras de fato gerador e um número absurdo de obrigações acessórias que o empresário ele gasta muito para manter a economia fiscal dele em dia.
Estudos do Banco Mundial demonstram que o Brasil é um dos países em que o sistema tributário é o mais injusto e complicado. Então, nós gastamos muitas horas só para pagar tributo. Aí depois reclamam, por que o custo Brasil é tão alto? Ora, o custo Brasil é tão alto porque nesse país nós não temos segurança jurídica, o investidor não consegue investir de forma devida. E depois eu tenho esse problema grande da falta de transparência tributária. E esse é um ponto, a transparência tributária, que nós ainda vamos ver no próximo encontro, mas que é importantíssimo para saber por que nós temos essas classificações. E agora nós vamos para o nosso quiz das questões que nós colocamos hoje aí na aula para testar o conhecimento de todos vocês. Vamos lá para o quiz? Primeira questão. Com base no artigo 5º do CTN, quantas são as espécies tributárias? Questão A, 2, B, 3, C, 4 e D, 5. Cuidado, aqui é o CTN. Então, a resposta correta é 3. Lembra que nós falamos que são os impostos, as taxas e as contribuições? Ou seja, por que isso? Por que o CTN trouxe essa concepção? O CTN é uma regra antiga. Logo depois, o Supremo, atualizando ou fazendo de novas espécies tributárias que tinham na Constituição, trouxe uma nova classificação. Mas essa questão é uma questão muito recorrente em concursos públicos de padrão elevado. Depois, a nossa próxima questão do quiz. Então, a segunda questão do quiz. Qual das alternativas seguintes apresenta as espécies tributárias segundo a teoria quinta partida ou pentapartida? Depende muito do doutrinador. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, juros e empréstimos compulsórios? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais? C, contribuições sociais, taxas, impostos, empréstimos compulsórios e auxílio transporte? E D, impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que vocês acham? A assertiva correta é impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições gerais. Essa primeira, eu não tenho juros como possibilidade de ter caráter tributário. Nessa terceira, auxílio transporte é uma verba trabalhista que é dada pelo empregador para custear o transporte, então não tem caráter tributário. E aqui nós temos uma outra teoria que nós já estudamos ali no quiz anterior. Então, a questão correta era a letra B. Vamos para o próximo quiz, então? Indique a alternativa correta nos termos do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação, pecuniária ou não, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Letra B. Imposto é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. C. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei complementar e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E D, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a assertiva correta é a letra D. Porque aqui eu tenho um problema. Tributo é sim toda prestação pecuniária. O ou não está errado. Eu tenho que ter dinheiro. Lembra? Eu tenho que ter dinheiro ou algo que nela eu possa me vincular. Aqui ele fala que imposto é toda prestação pecuniária. Imposto é uma espécie tributária. O tributo ele tem várias espécies. As taxas, os impostos, as contribuições de melhoria e dali por diante. E a questão errada aqui na C é que é instituída em lei complementar. Não é só instituído em lei complementar. Também é instituído em lei complementar, em algumas exceções. A regra é que seja instituído em lei ordinária. E com isso nós encerramos aqui o nosso segundo encontro, agradecendo aí a todos vocês que estiveram conosco aí novamente. Hoje vimos as espécies tributárias, o que é o tributo, como é o tributo para o Código Tributário Nacional e a classificação descrita aí pela doutrina e pela jurisprudência de espécies tributárias. Então, fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.